Diversas pesquisas têm mostrado que os profissionais da educação em geral no Brasil têm se sentido incapazes ou sem meios ou sem diretrizes para lidar de uma maneira adequada com a questão do reconhecimento da diversidade sexual, né? Sobretudo no caso das homossexualidades e das diversidades no que se refere à identidade de gênero. Agora pode falar de sexo na escola? Porque eu já fui muitas vezes, sabe, tive que fechar os olhos para várias situações. Então, que bom essa quebra de tabus. O professor pode, através de atividades pedagógicas, seja através de campanhas na escola, ou transversalizando o conteúdo, ou mesmo desenvolvendo no seu dia a dia, na sala de aula, né, estabelecer com o seu aluno uma relação de respeito ao outro, uma relação onde ele possa colocar todos esses alunos pensando e refletindo sobre a questão da homossexualidade, como é que a sociedade percebe essa homossexualidade, como é que a sociedade ainda é muito preconceituosa com uma pessoa que tem uma orientação homossexual ou mesmo bissexual. A gente sabe que o processo de ensino-aprendizagem também passa pela questão da sexualidade. E quando a gente vive numa sociedade preconceituosa, onde que gays, lésbicas, travestis, na escola também encontram dificuldades por a questão da sexualidade, eu acho que para avançar, isso tem que ser enfrentado. É uma responsabilidade de todos o enfrentamento dessa discussão, tirar da clandestinidade e fazer com que isso realmente se torne uma questão política de interesse da sociedade. Na tradição nossa de relacionamento, né, nos nossos padrões pedagógicos, a diversidade é fator de distúrbio, de incômodo. Então nós nos referimos às turmas dizendo, essa turma é muito heterogênea, né, tem muita disparidade, ou seja, é diversificada. Né? Ao invés disso, se nós percebêssemos que a diversidade é um recurso social extraordinário e gratuito, né, que aliás constitui a nossa sociedade, que a enriquece, se essa diversidade, né, promovida e respeitada, né, se nós conseguimos fazer isso, nós temos um excelente instrumento, formidável aliás, de promoção de um novo padrão de relacionamento pedagógico. Nós, da SECAD, MEC, nós costumamos dizer que não é a qualidade de ensino que vai promover ou garantir a diversidade, mas é o contrário, que é a promoção e o respeito da diversidade que vai conduzir ao ensino de qualidade. Quando a gente viu, despertou muito interesse porque a gente está passando por essa dificuldade aqui. Nós temos um aluno que é perseguido pelos colegas, a gente não está sabendo lidar com isso, ou dentro de sala ou fora de sala, na rua mesmo. Eu já vi um grupo de alunos correndo atrás dele, ofende, aí ele não sabe se colocar, não sei, a gente já conversou e ele também não está sabendo lidar com a situação, né, que para ele também é complicado, e a gente também como trabalhar os outros alunos a respeitá-lo como ele é. E ele quer sair da escola, porque ele não está encontrando apoio em lugar nenhum. É impressionante notar que as crianças, desde muito cedo, em função da maneira como essas identidades são construídas dentro e fora da escola, elas aprendem, ainda na mais tenra idade, a mover as alavancas da homofobia antes mesmo de entenderem o que isso significa. Então você já tem um estudante muito jovem, de 6, 7 anos de idade, que é objeto da pichação dos seus colegas, e tem seu nome escrito nas paredes do banheiro, e quem escreve não tem a menor ideia do que significa ser homossexual, mas aquele menino ou aquela menina, né, sofre assédio permanente por parte dos colegas, e não apenas dos colegas, e o que as pesquisas têm indicado é que muitas vezes a estrutura da escola ou não percebe ou faz de conta que não percebe e não lida de uma maneira adequada ainda com essa questão. Uma primeira pergunta era a gente falar um pouco, né, sobre como é que se pode desenvolver com os educadores um interesse no tema da questão das homossexualidades, da homossexualidade na escola. Então o que eu acho? Eu acho que a primeira coisa é conectar essa discussão da homofobia, da homossexualidade com a discussão mais geral que toda a escola pública brasileira deve estar fazendo nesse momento, que é a discussão de que a escola tem que ser cada vez mais inclusiva, ela tem que incluir as diferenças dentro dela e ela tem que aprender a trabalhar com isso. Eu reconheço que as escolas hoje em dia são um pouco mal preparadas para trabalhar com esse tema, mas o tema da homossexualidade, da homofobia, ele tem que ser visto como uma coisa que soma dentro do projeto pedagógico da escola e não como um problema a mais. Através da discussão de questões, situações de homofobia, situações de estigma relacionadas à sexualidade,
o professor pode conectar isso, a escola, no seu projeto, com um tema mais geral, que é a questão de incluir a diferença e os diferentes e aprender a trabalhar e a respeitar com essas questões da diferença e dos diferentes. A escola pública brasileira, hoje em dia, ela é dotada de um regime de autonomia que permite que um grupo de professores, que a direção da escola, que toda a escola, defina temas que vão ser abordados e defina estratégias pedagógicas para esses temas. As escolas esquecem muito essa parte de trabalhar com o corpo, né? Ele vê o seu aluno ali como, muitas das vezes, uma pessoa, mas esquece que aquela pessoa tem os seus desejos, tem as suas ansiedades. Qual a importância dessa discussão da escola ser laica para os temas da sexualidade? Acontece que os temas da sexualidade, e em particular os da homossexualidade, eles causam profundo impacto na maioria das religiões. Então, os indivíduos que vêm à escola, os alunos, os pais, os professores, têm o seu pertencimento religioso, isso tem que ser respeitado, mas a escola não precisa se intimidar no sentido de que ela não pode abordar os temas porque isto vai contra a religião. É de que forma a questão pode ser abordada por esses professores? Como eles podem utilizar esses conhecimentos, na verdade, essa troca de experiências em sala de aula e até mesmo com outros professores como multiplicadores. Eu penso que algumas coisas têm que ser feitas, dependendo da ação que seja, ou melhor, do que esteja ocorrendo. Se for um caso extremamente grave, nós temos ações de denúncia. Nós falamos hoje, por exemplo, na primeira vara de infância, juventude e idoso, ou conselho tutelar. Se for ligado a doenças, como mesmo a saúde, vamos pensar em saúde, não doença, postos de saúde da localidade, é um outro caminho a ser feito. E enquanto o trabalho efetivamente em sala de aula, eu acredito na leitura constante de livros, por isso o referencial teórico sempre é muito bom, um grupo pequeno de estudos, um projeto dentro da escola que possa trabalhar sempre com os alunos e a confecção de material didático específico. Somos muitos, mas somos também muito intolerantes, muito intransigentes. Eu acredito que os professores interessados nesse processo de transformação, nesse processo de combate à intolerância, devem, em primeiro lugar, firmar o conteúdo, obter as informações, trazer para as escolas, divulgar e debater com os outros professores, convocar os pais, discutir ação comunitária, criar um espaço de confiança, um espaço de integração entre esses dois campos tão importantes para o futuro das crianças e o futuro do jovem, que é o espaço da família e o espaço da educação.